Boa tarde a todos no Brasil, buenas tardes a nuestros amigos argentinos desde Europa, buenos días para todos que se conectaram desde os outros países de Latinoamérica. Meu nome é Guilherme Souza, Senior Manager para desenvolvimento de novos negócios para Brasil e Cone Sul da empresa First Solar, fabricante de módulos filme fino Tier 1. Eu serei o moderador desse painel. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Energia e pela iniciativa de propor um summit totalmente virtual, adequado para os tempos que vivemos. Esse painel tratará do tema flexibilidade, a importância da flexibilidade na incorporação contínua de fontes renováveis, focando principalmente no setor elétrico brasileiro, sem deixar de citar alguns exemplos internacionais. Sabemos da amplitude do tema e foi exatamente por isso que a gente decidiu convocar relevantes atores do setor elétrico brasileiro, exatamente do setor elétrico brasileiro, de diferentes partes da cadeia de valor no mesmo setor. A gente também sabe que alguns de vocês estão almoçando ou acabaram de almoçar, então segurem firme, porque a gente vai abordar temas super desafiadores aqui, como atributos das fontes de geração de energia, separação de lastro de energia, resposta da demanda, participação de térmicas a gás natural flexíveis, inércia sintética, serviços ancilares, flexibilidade no mercado livre. E depois a gente responde algumas perguntas que vão ser colocadas pelo botãozinho aí de Q&A logo abaixo. Como convidados, a gente tem Marcelo Praz, diretor de TI, relacionamento com os agentes e assuntos regulatórios da ONS, Gabriel Cavados, Senior Manager para Project Development da Wärtsilä, Alessio Barreto, fundador e sócio da Carpevi, fornecedora de engenharia consultiva, estudos e assessoria técnica para geração, transmissão e distribuição de energia, e Maíra Noronha, Regulatory Affairs Manager da Powertis, desenvolvedora de projetos solares fotovoltaicos. Para começar, eu convido o Marcelo, da ONS, para apresentar a visão do Operador Nacional do Sistema sobre alguns aspectos que contemplam o tema e comentar algumas publicações da ONS que podem ajudar no entendimento dos participantes desse painel. Marcelo, fica à vontade. Muito obrigado, Guilherme. Bom dia e boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer a Energy Gear e o Eloy pelo convite. Em nome do ONS, me sinto muito honrado de estar participando aqui desse painel do Brasil Energy Summit. Queria saudar meus colegas, Maíra, Gabriel e Alessio, participantes aqui do painel. E como o Guilherme falou, né, eu dividi a minha fala aqui em 5 principais temas, né? E todos eles voltados à questão do suprimento de flexibilidade para o Sistema Interligado Nacional e para a atribuição do ONS como Operador Nacional do Sistema Elétrico. A primeira questão que eu gostaria de abordar, primeiro capítulo, é a evolução da matriz elétrica. Eu tirei 3 fotografias dessa matriz. A primeira delas em dezembro de 2024, olhando para a configuração da matriz ao final do nosso produto PEM 2020, que é o Planejamento Energético elaborado pela ONS. Ele já traz números interessantes, né? Então, tudo isso dentro de um contexto do fato que nós estamos no processo de transição energética. Nós começamos com uma matriz até os anos 2000 que era basicamente hidrelétrica, com pouca complementação térmica. Depois começamos com um programa termoelétrico mais forte. Depois, a primeira onda de eólicas e, por último, a onda de solar que está chegando. Então, nós estamos num processo de transição energética, novos reservatórios, por questões de licenciamento ambiental, praticamente inexistem na matriz. Então, estamos evoluindo por uma outra direção, onde a gente tem que olhar atributos dessa matriz e necessidades do ponto de vista do operador. Essa matriz de 2024, interessante, ela ainda tem como capacidade instalada cerca de 60% hidro, mas já temos 11% de eólica e 2,5% de solar. Então, a gente já percebe essa mudança com a participação das fontes não controláveis na matriz. Interessante que, se a gente olha um horizonte de operação de médio prazo, essa matriz, se você olha todos os recursos, 69% dessa matriz é de recursos inflexíveis. Isso é muito curioso. Eu estou falando em termos de otimização do sistema, de uso de recursos pelo operador,
praticamente 70% da matriz em 2024 ela já é inflexível. Tá? Então, sobra só 30% dos recursos com flexibilidade em ordem de mérito para ser despachado pelo operador nacional. Quando a gente olha para o final do horizonte decenal, lá em 2029, as mudanças já são mais acentuadas, a participação hidrelétrica cai de 58% para 41%, né? Enquanto isso, a eólica sobe de 11% para 16% e a solar de 2,5% para 4,2%. E, além disso, um preceito de que haveria 12 gigawatts de geração distribuída. Então, quando a gente já olha e excursiona em 9 anos, a matriz já muda substantivamente. E, portanto, os atributos da matriz que vêm associados também já têm uma mudança substantiva. E aqui, Guilherme, eu vou dar um spoiler, né? Se a gente vai mais adiante e olha num horizonte de mais longo prazo, a pergunta que se fez foi um estudo patrocinado pela organização alemã GIZ, pelo governo alemão, em parceria com o Ministério de Minas e Energia, como intervenientes técnicos ONS e EPE, recém-concluído agora no mês de agosto, que deve ser trazido para a sociedade em setembro, traz números bastante interessantes. A pergunta que se faz é a seguinte: quando o consumo do país for o dobro daquele observado em 2017, qual será a provável matriz elétrica, né? E como a gente vai operá-la? Números bastante interessantes. A hidrelétrica basicamente não cresce nesse período. Não importa quando isso vai acontecer. O que importa é que o fato deve acontecer. Essa nova matriz vai ter aproximadamente 69 gigas de eólica e 59 gigas de solar. São números impressionantes, né? A eólica respondendo com 22% da capacidade instalada da matriz e a solar com 9%. É claro que a gente tem uma expansão térmica, tanto ciclo aberto quanto ciclo combinado. E depois a gente vai falar dos atributos das fontes. O fato é que essa matriz tão diferente da que a gente tem hoje, né, consistente com a transição energética, aponta para paradigmas de operação completamente diferentes daqueles que a gente tem hoje. Por exemplo, os reservatórios que naturalmente fazem a transferência entre período úmido e período seco, enchimento e esvaziamento, vão ficar muito próximos a uma operação flat ao longo de todo o ano, né? Isso já é uma primeira observação importante. Eles não têm mais a necessidade de transferir energia do período úmido para o período seco. Começam a aportar outro tipo de serviço, principalmente a complementaridade em relação às fontes não controláveis, tanto eólica quanto solar. Um exemplo dessa mudança de paradigma: custos marginais de operação da região Nordeste serão mais baixos no período seco do que no período úmido. Uma mudança de paradigma de operação. Por quê? Porque a abundância de energia eólica na região Nordeste vai descolar o custo marginal de operação médio da região Nordeste das demais regiões do país. Todos esses números são reflexões para a gente fazer com relação à mudança que está por vir, o grande desafio da transição energética. Passando para o capítulo 2, atributos das fontes. Com base nessa matriz, na matriz que está evoluindo, é muito importante a gente passar a observar quais são os atributos de cada uma das fontes. Isso está muito ligado à separação lastro-energia. Hoje a gente faz uma contratação única no produto energia e não contabiliza e não valora os demais atributos das fontes, que podem ser caracterizados através de lastros ou mesmo de um mercado competitivo de serviços ancilares, que eu entendo que os palestrantes também vão abordar esses outros temas, eu não vou me aprofundar. A separação lastro-energia é uma questão muito importante, porque você vai ter a separação entre o lastro de produção e o lastro de capacidade. Essa é uma grande tendência, né? O lastro de produção é aquele que traz a segurança do suprimento energético, é basicamente a garantia física de energia que a gente tem hoje, enquanto o lastro de capacidade vai aportar a segurança no atendimento da potência. E, além disso, a gente poderia ter um lastro de flexibilidade. Ele poderia ser contratado como lastro, como eu falei, também como um mercado competitivo de serviços ancilares. Então, a separação, né, e a contabilização de atributo de cada uma das fontes passa a ser muito importante
digamos assim, no novo desenho de mercado que está por vir. Tá? Eu não vou ter tempo aqui de detalhar os atributos das fontes, tem trabalhos muito interessantes sobre isso, como contabilizar a emissão de CO2, o custo da infraestrutura, os serviços de geração, em termos de modulação, sazonalização, confiabilidade, robustez. Então, se a gente começa a levar em conta todos esses atributos e contabilizar no índice de mérito da comparação das fontes, hoje a gente conhece como ICB, né? Você começa a ter sinais bastante importantes para a competitividade das novas fontes. Então, voltando à questão de separação lastro-energia, eu acho que está sinalizado dentro da modernização do setor elétrico, como abertura de mercado, redução de cargos e subsídios, e todo esse painel compõe a modernização que eu acho que é fundamental para acompanhar a transição energética que a gente está vivendo. Passando para o capítulo seguinte de flexibilidade no contexto da operação do Sistema Interligado Nacional. Como é que nós, operadores, definimos, de uma maneira mais formal, aquilo que nós entendemos como flexibilidade? Pode ser traduzido como equipamentos e soluções para fazer o balanço carga-geração em todos os patamares, em todos os horários, em todas as contingências e nas situações de perturbação. Então, esta é a definição de flexibilidade para o operador nacional. Lembra que eu falei equipamentos e soluções. Pode ser de geração, pode ser de transmissão e podem ser soluções como resposta da demanda, que eu vou falar mais adiante também. Então, esse uso de equipamentos no Sistema Interligado Nacional, mais outras alternativas, é que compõe, digamos assim, o painel do ONS para enfrentar aquilo que nós necessitamos. E o que nós necessitamos? Nós precisamos ter controle de frequência, controle de tensão, controle para atendimento à ponta, controle para atendimento à carga mínima e operação em situação de contingências. Basicamente, esses são, digamos assim, os 5 principais atributos que a flexibilidade deve preencher. Para cada uma delas, a gente tem um conjunto amplo, que não se aplica a todas, mas que se aplica a várias delas, como recursos de flexibilidade. Por exemplo, eu vou pegar controle de frequência, que eu acho que vai ser também explorado por demais colegas. O CAG, o controle automático de geração, é um provimento de controle de frequência que você tem que prover flexibilidade para o seu sistema. Você consegue controlar a frequência aumentando ou diminuindo instantaneamente através do controle automático de geração de unidades geradoras de usinas hidrelétricas. E nessa sintética, como você mencionou, que vai ser um assunto que vai ser tratado também. Unidades geradoras operando como compensadores síncronos. Tudo isso provê flexibilidade para controle de frequência. Para controle de tensão, nós temos, por exemplo, a abertura de linhas de transmissão. As linhas de transmissão são um componente muito importante no controle da flexibilidade do sistema. Ainda unidades geradoras como compensadores síncronos, resposta da demanda, enfim, outros temas. Então, esses 5 itens, esses 5 principais capítulos, são aqueles que determinam principalmente os principais requisitos de flexibilidade que não só o ONS, mas qualquer operador de sistema precisa para lidar balanço carga-geração em qualquer instante, em qualquer circunstância, em qualquer contingência. Eu entendo que o lastro vai prover parte desses recursos e o mercado de serviços ancilários, em outra dimensão, vai prover outros recursos. Finalizando... Marcelo, isso, exatamente. Vamos só caminhar para fechar. Exatamente. Então, para fechar minha fala, entrando no último capítulo, né, quem pode prever o serviço de flexibilidade? E eu deixo até isso para o tema que a gente vai tratar nesse painel. Usinas hidrelétricas, certamente, são as baterias naturais do nosso sistema. A pergunta é, elas deveriam ter um serviço de remuneração por esses atributos, além da energia? Linhas de transmissão, como flexibilidade operativa, observando a vida útil dos equipamentos na medida em que elas passam a operar diferentemente daquilo que elas foram contratadas. Sem dúvida, térmicas, que eu não falei, mas térmicas, principalmente térmicas de partida rápida para fazer
atendimento de rampa, tanto em atributos como em serviços ancilares. E, por fim, não menos importante, um novo serviço de resposta da demanda. A resposta da demanda é um recurso que eu acho que vai ser potencialmente muito importante para o atendimento do Sistema Interligado Nacional. Precisamos de evolução do marco regulatório, teremos a figura dos agregadores de demanda, que portarão maior flexibilidade também operativa para o sistema. Então, eu encerro aqui a minha primeira participação e agradeço a oportunidade. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Marcelo. Bom, excelentes pontos. A gente falou aqui sobre atributos de fonte de geração rapidamente, separação de laços de energia, a definição de flexibilidade para o operador nacional do sistema. Citaram-se aqui alguns, o Marcelo citou aqui números importantíssimos, a previsão da gente chegar em 69 GB de eólica de base instalada, 59, enfim, números impressionantes. E no último tema ele trouxe resposta da demanda. Então, para complementar, né, todo esse tema de resposta da demanda e ainda dar sequência um pouco mais, eu convido agora Gabriel Cavados, da Wärtsilä, para dar luz a esse tema e os desafios dos operadores em relação à resposta da demanda. Gabriel, o microfone é seu. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui, Guilherme. Prazer participar do painel com você. Com o Marcelo, eu já tive outros painéis na Anshan. É sempre uma aula, tem que prestar bastante atenção no que ele fala. Alessio, Maíra, prazer estar aqui com vocês também. Eu fiz uma colinha aqui e enquanto o Marcelo estava falando, eu vim tomando notas, porque se a gente tivesse ensaiado e combinado, não estaria mais entrosado, né? O Marcelo fala primeiro dos cenários futuros, né, do Brasil, da quantidade de eólica e de solar que vão ser instaladas. Assim, eu fico seguro de falar que energia renovável é a nova energia de base do mundo, né? Se você pegar aqueles países então que estão mais avançados em inserção de fontes renováveis, você vê Estados Unidos, Alemanha, todos eles já experimentando esse problema de flexibilidade que a gente começa a ganhar corpo aqui no Brasil, né? Essa semana, acho que todo mundo viu, todo mundo aqui participando do painel percebeu o preço da energia solar praticada em Portugal, né? Eu acho que daqui a pouco a energia solar e eólica vão ser ofertadas a $0 o megawatt-hora. Então, quando você tem uma quantidade de energia inflexível, só para fazer o contraponto aqui do flexível, essa energia inflexível ela entra e ela desloca a energia inflexível que está no sistema, né? Então, usinas a carvão, gás em ciclo combinado e nuclear, eu acredito que estão com os dias contados, né? Se eu não me engano, um dado de 2012 que a gente tem aqui de mercado da Wärtsilä, que em 2012, o mercado de turbinas a gás em ciclo combinado era de 100 gigawatts por ano, hoje está entre 40 e 50. Então, isso já é um impacto e um reflexo dessa revolução que a gente está experimentando. Então, é provável que a gente veja cada vez menos energia inflexível e as térmicas, né, sendo deslocadas para a ponta, né? Não só as térmicas, mas toda aquela fonte que pode ser controlável, e aí fazendo um gancho com o que o Marcelo falou, o reservatório, né, da hidrelétrica também pode ser controlável, essa energia deixa de ser inflexível e passa a vir para a ponta, que é onde vai estar o futuro da energia térmica no meu ponto de vista. Não, esse é um dos pontos que eu gostaria de mencionar aqui, que é um futuro que dá para a gente cravar hoje, que é o futuro renovável, é um caminho para um sistema 100% renovável. Apesar do 100% estar bastante longe, a gente está caminhando fortemente. E quando a gente começa a falar das tecnologias, né, que o Marcelo falou, das térmicas de partida rápida, transmissão, armazenamento, resposta na demanda, a gente tem que pensar, e trazendo um pouquinho dessa discussão para o Brasil, em como que a gente vai construir esse atributo no sistema elétrico brasileiro, né? Vai vir essa avalanche de energia inflexível intermitente e a gente vai ter que construir o sistema amigável a esse desenvolvimento, né? Senão a sociedade brasileira que vai pagar o custo. Então, como que a gente constrói um sistema amigável
que esteja de braços abertos para receber essa energia renovável que vai chegar nos próximos anos. Aí aqui eu queria dar algumas ideias para a gente debater até com os participantes, né? Hoje o Brasil ele não tem um mercado de capacidade. Eu vou chamar mercado de flexibilidade só para juntar esse mercado de potência com esse mercado de serviços ancilares que o Marcelo falou. Então, a gente tem que construir primeiro, separar, né, um mercado para energia e um mercado para flexibilidade. Falando do mercado de energia em si, a gente tem que ter um ICB 2.0, né? Isso que o Marcelo também mencionou. Nesse ICB 2.0, para contratar energia, a gente tem que cada vez dar mais o sinal correto para a gente contratar a energia que seja a mais competitiva, considerando esse curto espaço de tempo. Porque se a gente contratar a energia errada no mercado de energia, isso vai impactar em maior necessidade de flexibilidade, um maior custo para você construir a flexibilidade. Então, é muito importante quando a gente contratar a energia, tanto no mercado regulado quanto no mercado livre, a gente dá o sinal correto para o agente, para ele escolher aquela tecnologia que mais se encaixa à necessidade do sistema como um todo, né? Porque qualquer desvio aqui vai impactar na minha necessidade de ter um custo de flexibilidade. A gente fala muito de térmicas inflexíveis na base, né? E a própria Wärtsilä ela já fez alguns estudos a respeito. É claro que o Brasil ainda tem esse mercado, né? Ainda pode, mas o custo do gás do pré-sal ele tem que ser competitivo a ponto de vender energia no mercado, né? Esse é um mercado de energia. A térmica de base, apesar dela reduzir a necessidade de flexibilidade no sistema de potência, ela vende energia dela no mercado de energia. Então, o gás do pré-sal, apesar dele poder ser vendido a um prêmio, esse prêmio a gente tem que ver o quanto que é para não onerar a sociedade com relação a isso. Mas é claro que ainda tem esse mercado, né? Sempre pensando naquilo, né, gente? A tecnologia que a gente escolhe hoje para prover esse serviço, quer seja térmica ciclo aberto ou ciclo combinado, a gente tem que pensar que ela vai ficar no sistema pelos próximos 40, 50 anos. Então, hoje a gente já tem que dar um sinal do futuro, porque a tendência é você precisar cada vez mais de flexibilidade e menos de inflexibilidade. Então, isso também tem que ser pesado, né? Passando aqui para a gente debater um pouco das ideias de como contratar flexibilidade, né? Principalmente para a gente aqui que tem um mercado regulado bastante desenvolvido, precisa de contratos de longo prazo para garantir o suprimento, né? É um pouquinho diferente do que acontece nos Estados Unidos e na Alemanha, principalmente, né, nesses mercados que você tem mercados de curtíssimo prazo, como o ERCOT lá do Texas, onde um empreendedor ele pode construir uma usina e operar nesse mercado de 5 minutos, ligando, partindo, parando uma térmica e dessa forma o próprio mercado se autorregula. Aqui é um pouquinho diferente, né, porque a gente tem a hidrelétrica que gera um pouco de incerteza para o investidor, né? A gente não consegue ter esse mercado de curto prazo agindo como um agente para prover essa flexibilidade, porque se a gente tiver 5 anos de hidrologia boa, pode ser que essa térmica seja despachada muito pouco, então a receita do investidor ela fica comprometida. Então a gente tem que bolar alguma forma de contratar essa flexibilidade no longo prazo, né? E como é que a gente pode pensar nisso, né? A gente tem um exercício que a gente fez da própria Wärtsilä de como que essas térmicas operariam no sistema com bastante penetração de renovável, né? Então, você deixa o modelo construir a quantidade de renovável que você precisa e depois você vai balanceando o sistema, vendo se o custo total de operação é reduzido conforme a quantidade de flexibilidade no sistema é aumentada. Então, você vê claramente que quando você incrementa a flexibilidade, o custo total de operação do sistema ele se reduz, né? O que pode parecer um pouco contraintuitivo, e a explicação é que quanto mais térmica flexível eu tenho, menor é a necessidade que eu tenho de operar essa térmica. Lembra que a gente está colocando térmica e flexibilidade no sistema não querendo usá-la, mas como um seguro caso a gente precise usá-la. Eu acho que esse é o principal desafio que a gente tem para entender aqui, né? A térmica, como ela está sendo deslocada cada vez mais para a ponta, se eu tiver água no reservatório, eu não preciso usar, né? O nosso cenário aqui mostra que
que se eu tiver energia disponível no reservatório, num ano bom de hidrologia, o despacho de uma térmica flexível para prover esse serviço de flexibilidade, sei lá, é 5%, 6% do tempo, talvez uma ponta ali no mês de outubro e tal. Mas a gente vê também que quando a hidrologia é ruim e o reservatório estiver baixo, essa térmica é despachada 30%, 40% do tempo. Então, ela é um seguro sistêmico, ela é um custo fixo que o sistema ele tem que incorrer para evitar um custo catastrófico caso o pior cenário de hidrologia ocorra. Então, quando a gente for contratar essa energia, essa flexibilidade, não energia, essa flexibilidade, a gente tem que levar em conta alguns parâmetros que hoje a gente não discute muito. Vou citar alguns exemplos. Número de partidas e paradas, né? A quantidade de partidas e paradas que o operador requer de uma térmica dessas afeta a decisão do empreendedor, porque o custo a partida tem um custo. Né? Algumas tecnologias. Então, se o ONS quiser despachar, partir para 2, 3 vezes uma usina térmica, dependendo da tecnologia que o empreendedor selecionar, aquilo tem um custo. E isso tem que ser levado em consideração. Né? A ANEEL, a EP, quando desenvolverem as regras do leilão de potência, tem que deixar isso bem claro que partidas e paradas é um risco do empreendedor. Assim como o risco hidrológico a gente divide entre os agentes do mercado, o risco de utilização da térmica tem que estar do lado do empreendedor. Eu acho que isso é muito importante. A gente tem que levar em conta a eficiência da tecnologia também, né? Apesar de a gente estar falando aqui de ciclo aberto, térmica flexível, ciclo aberto, partida e parada rápida, porque se tiver um cenário de hidrologia ruim, essa térmica ela vai despachar um pouco mais do que a ponta excessivamente. Então, é importante que nessa fórmula de contratação a gente leve em conta também o valor da energia, apesar dessa térmica não estar sendo contratada para prover energia, o valor da energia que ela gera também é importante porque pode trazer um impacto muito grande. E, é claro, o custo fixo, né? O custo fixo talvez seja o principal parâmetro porque é aquele custo que o sistema vai ter que carregar para absorver melhor essa energia intermitente de forma a minimizar os riscos que a gente vai ter da intermitência de curto prazo. Então, essas são as ideias que eu queria dividir aqui com vocês, Guilherme. Só que, assim, talvez um takeaway aqui em 1 minuto, apesar da gente estar separando os mercados de energia e flexibilidade, eles são interrelacionados. Né? Então, o que eu fizer no mercado de energia traz um impacto no mercado de flexibilidade e eu posso diminuir essa conta de flexibilidade se a gente fizer um trabalho legal contratando energia. E dentro dessa conta de flexibilidade, a gente tem que levar não só custos fixos, mas também o custo da energia gerada pela fonte flexível e também esse modo de operação, esse custo de partidas e paradas também é muito importante. Eu acho que essa é a contribuição que eu tenho a fazer aqui com vocês, Guilherme. Perfeito. Gabriel, muito bom. Obrigado. Então, Gabriel, trazendo aqui alguns temas super importantes, a consideração de flexibilidade junto com o mercado de energia, não só a separação entre mercado de capacidade de energia. Muitos têm apontado o gás do pré-sal como a principal fonte da nova base de geração larga escala da parte térmica. Importante que se compreenda quão competitivo esse gás vai ser, essa geração vai ser frente a outras fontes. E o ponto importantíssimo é ter as térmicas como, eu vou usar um termo praticamente financeiro aqui, mas quase um hedging para o sistema elétrico, um custo fixo de contingência para o sistema. Muito interessante. Dando sequência, agora a gente aproveita parte um pouquinho do que foi comentado. Eu gostaria de comentar alguns exemplos da própria First Solar em mercados estrangeiros, e aí eu convido logo em seguida o Alessio Barreto da Carpevi para traçar um paralelo desses exemplos da First Solar em mercados estrangeiros e mercados, alguns deles mais maduros, para o mercado brasileiro. Então, o primeiro exemplo que a gente tem aqui vai de encontro ao tema de serviços ancelares. Até hoje, a grande maioria das operações de rede no mundo, elas se apoiavam praticamente exclusivamente em usinas termoelétricas e hidrelétricas, para responder a mudanças na carga e balanceando a geração das mesmas usinas e do sistema, né? Eu queria citar nesse tema um exemplo super recente, saiu num press release agora, divulgado em algumas mídias, talvez vocês já tenham visto, a usina solar fotovoltaica Luz del Norte, da First Solar,
que fica localizada na região de Copiapó, no Chile, de 141 megawatts AC. Ela acaba de ser a primeira planta pura de energia solar fotovoltaica licenciada para vender serviços ancilares para a Operadora Nacional de Rede. Então, você tem uma usina solar pura fotovoltaica vendendo serviços ancilares. E aí, a segunda quebra de paradigma que eu trago para a mesa, também no setor renovável, agora para o tema inércia sintética no setor elétrico, a Forsolar, em coautoria com a AB Solar, Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, publicou um artigo no canal Energia nesse mês, que retrata testes realizados em uma usina solar fotovoltaica também da Forsolar, em conjunto com o operador do Sistema Estadual da Califórnia, CAISO, e o laboratório dos Estados Unidos, o NREL, que é um dos principais laboratórios de energias renováveis do mundo. Esses testes eles demonstraram que as usinas solares fotovoltaicas testadas com seus respectivos inversores solares, elas tiveram um desempenho de resposta de frequência superior às usinas termoelétricas movidas a combustíveis fósseis. Então, assim, me parece que agora as fontes renováveis que eram antes tidas como problemas para a operação de sistemas pela sua intermitência, ela começa a caminhar também, eu acho que não só as usinas, mas também os operadores, começam a entender essas usinas e essas fontes também como soluções com baixíssima emissão de carbono para serviços à rede. Alessio, te convido agora para comentar um pouco desses exemplos sob a ótica do Brasil. Como é que a gente traça esse paralelo? Ok, Guilherme. Obrigado aí pela introdução, pelos exemplos. Inicialmente, boa tarde a todos que nos assistem. Gostaria de saudar o Gabriel, a Mayra e o Marcelo também, e aproveitar a presença do Marcelo aqui no painel para parabenizar o ONS, que ontem, 26 de agosto, completou 22 anos. Né? Fico muito feliz de ver isso, porque o ONS faz parte da minha história e eu tenho uma gratidão enorme com relação ao ONS. Então, parabéns aí para o pessoal do ONS. Bom, mas voltando aqui ao assunto, né? Eu vou me valer aí dos exemplos que o Guilherme falou, até porque o tempo é curto, e a última vez que eu contei minhas histórias para o carroceiro, até o jumento chorou. Tá? Então, eu vou aproveitar essa levantada de bola que o Guilherme deu aí para a gente falar algumas coisas aqui sobre esse tema flexibilidade. Bom, em 2003, eu fui contratado pelo INS para fazer um trabalho de consultoria, inicialmente previsto para um ano, em que o tema foi esse, flexibilidade operativa. Né? Essa foi a motivação da minha contratação. E lá em 2003, o que é que isso significava? Significava refazer alguns estudos, né, de transitórias eletromagnéticas, sobretudo, para retirar algumas restrições operativas do sistema. Então, naquela época, ganho de flexibilidade operativa era simplesmente retirar restrições operativas. Né? É óbvio, era uma matriz hidrotérmica, sem renováveis, né? E aí nós vemos toda a evolução que se seguiu. Hoje, né, o Marcelo apresentou a definição formal aí por ONS do que seria flexibilidade. Eu tenho uma definição mais coloquial. Né? A minha definição coloquial seria assim: você dispor de plano A, plano B, plano C, plano D, né? Ou outros, a despeito do cenário, né? Dentro de um ambiente que o pessoal que trabalha com startup está nominando, chamado VUCA, né? Que é um acrônimo do inglês de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Alessio? Alessio, acho que você está no mudo. Voltou. A conexão deu uma travada, pode falar agora, voltar. Paramos no VUCA. Estava no VUCA? No VUCA. Volta no VUCA aí. Então, nesse ambiente VUCA, né, que o pessoal de startup tem citado muito aí, você tem volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Né? Então, nesse ambiente, você precisa ter plano A, plano B, plano C, plano N, para que você realmente consiga contornar alguns problemas. Né?
Então, um exemplo disso, acho que vocês viram aí na imprensa recentemente, é a questão do CAISO, né? Que inclusive foi citado aqui, que é o operador lá do estado da Califórnia, nos Estados Unidos. E eu vi a manchete, né? E a manchete era, né? Colocando na fatura da Solar todos os problemas que estão acontecendo lá recentemente, uma crise energética, né? Altas temperaturas levaram a demanda superior àquela inicialmente estimada, que pegou o operador de surpresa, e o operador teve que atuar até do lado da demanda para conseguir manter o sistema em pé, como a gente fala, né? Então, eu tive a curiosidade de acessar o site do CAISO, inclusive eu recomendo que vocês puderem acessar. Nesse momento, inclusive, eu estou com ele aberto aqui, né? E, para vocês terem ideia, hoje o pessoal está estimando que o pico vai ser em torno de 39 gigawatts, né? E eles têm uma capacidade disponível de 46 gigawatts, 46,5 gigawatts. Ou seja, naquela estruturação de mercado horário que eles estão hoje, eles estão trabalhando ali muito próximo do limite, né? Nesse momento, né, para vocês terem ideia, o Marcelo falou aí de no futuro próximo nós temos uma participação de 9% de solar. Na Califórnia, nesse momento, está 73,4% de todo o suprimento de energia do estado está sendo fornecido por usinas solares, né? Se a gente traçar um paralelo aqui com o Brasil, né, nesse exato momento, né, eu estou com o site do ONS aberto aqui também, nós estamos com 66 gigawatts de carga, né? E uma coisa muito interessante, que toda vez que eu vejo eu me animo, né, que nós estamos com mais de 1,5 gigawatts no cenário Nordeste exportador. Tá? Por que eu me animo toda vez que eu vejo isso? Eu trabalhei no ONS aqui por 13 anos, aqui em Recife, e sempre nós estudávamos dois cenários, basicamente, Nordeste importador e Nordeste exportador. Esse segundo, geralmente, era só para cumprir tabela, porque a gente sabia que não ia acontecer, né? E hoje é uma realidade. Nesse exato momento, nós estamos vivendo um cenário Nordeste exportador, em que, só para vocês terem ideia, nós temos 4,9 GB de hidráulica e só eólica tem 5,15 e solar nós temos 1,2 GB. Tá? Então, já é uma realidade. As renováveis não é um projeto futuro, já é uma grande realidade. Inclusive, se você falasse algum tempo atrás que um projeto de 1 gigawatt AC pudesse ser viabilizado 100% no mercado livre, né? E alguém, você dissesse isso há algum tempo atrás, o pessoal ia falar que você estava fantasiando e estava superestimando, né, a capacidade de algo desse tipo acontecer. E, de fato, eu estou, nesse momento, fazendo um parecer de acesso para uma usina solar nesses moldes aí, tá? 100% no ACL, com 1 gigawatt AC de potência instalada. Então, assim, esse ambiente VUCA realmente está acontecendo, coisas inesperadas estão acontecendo, né? A maior prova disso é que nós estamos vivendo um momento difícil lá no norte de Minas, com esgotamento da transmissão, né? Então, um caso inédito, né? O ONS teve que negar parecer de acesso para alguns empreendimentos, né? Isso recentemente, bem recente mesmo, tá? De tal forma que, nesse cenário de flexibilidade, a gente está vendo aí que as coisas têm mudado muito. Vários paradigmas que eram verdade hoje não são mais. Tá? Pegando esses exemplos da FESOLA, né, eu tive a oportunidade agora recentemente de fazer o comissionamento operacional de algumas plantas solares aqui no Brasil. Né? É aquele comissionamento que habilita a etapa final para você solicitar a DAPRD, Declaração de Atendimento aos Procedimentos de Rede Definitivo. E eu pude constatar isso na prática, né? Nós fizemos de forma remota, nesse contexto de Covid, foi até algo que eu fazia presencialmente, eu tive a oportunidade de fazer de forma remota, e da minha máquina, acessando o sistema supervisório da usina, nós constatamos, por exemplo, que uma planta de 200 MW AC, nós conseguimos, num período noturno,
fornecer 50 MVAR de potência reativa para a rede, para ajudar no controle de tensão. Tá? E para fazer isso, é bem verdade que a planta consome um pouco de potência ativa, consumiu menos de 1 megawatt para poder fornecer 50 MVAR de potência reativa. Tá? Então, nesse contexto de flexibilidade, você começa a olhar para uma planta solar que durante o dia é uma geração com capacidade de prover compensação reativa, seja absorvendo, seja injetando, mas no período noturno ele se torna um STATCOM, né? Melhor até do que um SVC. Tá? Então, nesse contexto daí, os serviços ancilares, eu acho que no futuro próximo aí vai deixar esse nome ancilar, vai ter até que ser revisto. Né? Que esse ancilar significa auxiliar ou de suporte, ele vai ganhar tamanha importância no contexto que a gente vai ter que repensar esse nome. Né? E nesse bojo de serviços ancilares, muita gente acha que é só a compensação reativa. Né? Mas, de fato, é muito mais amplo do que isso. Né? Vai desde a reserva operativa, né? Os R1, R2, R3, passando por compensação reativa, ajuda no controle de tensão e N outras coisas. Tá? Chegando até a questão da demanda. Você poder atuar uma redução de demanda, né, com aqueles que se habilitaram e se propuseram a aceitar essa proposta. Né? É bem verdade que isso é visto como um último caso, né, é o que está acontecendo lá na Califórnia. Né, e voltando a falar um pouquinho lá da Califórnia, uma coisa que nós observamos, né, eu tive o cuidado de, com base na manchete que eu vi, me cercar de informações para poder saber se realmente era verdade ou não. Né? E a grande constatação que a gente chega é que, por exemplo, a maior limitação lá talvez não seja o fato deles estarem com 72% ou 79% de energia solar. A grande limitação lá é que o intercâmbio lá é muito limitado, porque você não tem uma figura, como nós temos aqui, de um operador nacional que despacha de Tucuruí a Itaipu, né? Vendo todo esse condomínio e gerenciando isso de uma forma centralizada e otimizada. Os Estados Unidos não dispõem desse tipo de ferramenta, né? E quando você chega no momento que você não tem geração solar, né? E a demanda sobe e você precisa dos intercâmbios, aí como a gente fala aqui no Nordeste, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Então, aquele estado vizinho, ele está passando sua ponta, como é que ele vai? Ele não está conseguindo se ajudar, como é que vai ajudar o outro vizinho? Então, nesse contexto, eu acho que nós estamos muito longe de ser uma Califórnia, né? Nesse aspecto, né? E até essa afirmação é até engraçada, né? Porque você não está querendo ser uma Califórnia, né? Mas do ponto de vista energético, né? Para vocês terem ideia, hoje a gente está aqui, nesse momento, com cerca de 67 gigawatts e a previsão lá da Califórnia é algo hoje em torno de 39 a 40 gigas. Então, só a Califórnia é quase um Brasil, né? Em termos de consumo de energia, em termos de demanda. Então, nesse contexto, né, para encerrar aqui essa minha primeira participação, essa questão da flexibilidade ela está altamente associada aos serviços ancilares. Né? Ainda não está regulamentado o serviço ancilar para eólica e para solar, mas é um caminho sem volta e eu acho que a gente vai ter que amadurecer essa ideia e avançar nesse sentido. Guilherme, devolvo a palavra para você. Obrigado, Alessio. Bom, excelente. A gente viu aí alguns pontos sendo trazidos pelo Alessio, pontos super importantes. Eu acho que ver a performance do Nordeste em termos de geração de energia, sendo pioneiro aí na parte de geração de energia renovável não convencional e também convencional, algumas hidrelétricas. A gente vê um paralelo entre Califórnia e Brasil. Califórnia e Estados Unidos, ao mesmo tempo que são mercados do setor elétrico muito maduros, são redes estaduais, praticamente. Então, trazem consigo uma dificuldade que no Brasil a gente não tem, ou tem diferente,
por termos uma ONS, representada aqui pelo Marcelo, mas que olha o todo e tem essa capacidade de compensação entre regiões extremamente longínquas e com aspectos energéticos diferentes. Obrigado, Alessio. E agora a gente convida mais uma nossa última participante, Maíra Noronha, da Powertis, que vai trazer também alguns aspectos regulatórios do tema, mas bem como a flexibilidade associada também ao mercado livre. Maíra, fica à vontade. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para estar participando desse evento, né? Boa tarde, Guilherme, Gabriel, Marcela, Alessia. É uma honra estar dividindo aqui essa mesa virtual com vocês. Para quem não conhece a Powertis, empresa que eu estou aqui representando hoje, nós somos desenvolvedores de usinas solares de grande porte, fazemos parte do grupo Soltec, que é uma das empresas referências aí no fornecimento e implantação de trackers, com grande foco aqui no Brasil hoje. Voltando um pouco para o tema, gostaria de iniciar aqui minha contribuição falando um pouco das novas regras do setor que estão aí por vir. Os demais palestrantes abordaram muito bem o tema da flexibilidade operativa, né? Gostaria de retornar um pouco falando sobre nossa matriz elétrica e o que estamos esperando aí com a tal modernização do setor elétrico, fazendo mais uma comparação aí da flexibilidade regulatória, flexibilidade também na comercialização de energia, para essa inserção contínua aí de fontes renováveis, né? Diferente da maioria dos países, não sei, né, deve estar muita gente da Europa nos assistindo hoje, mas como todos sabem, o Brasil é bastante privilegiado com essa abundância de recursos renováveis que a gente tem aqui, e nosso desafio é um pouco diferente, né, que é realmente manter nossa matriz limpa, e a gente tem aí em desenvolvimento algumas políticas públicas que têm buscando em novas regras que sejam mais neutras à tecnologia, para estar permitindo aí maiores inovações. Como o Marcelo já muito bem pontuou, o recurso hídrico sempre foi aí nossa principal fonte de energia no Brasil, sempre atendeu muito bem os requisitos de potência como um subproduto do suprimento de energia, principalmente devido à possibilidade de modulação das hidrelétricas, né? Para quem não é tão habituado na área, isso significa que a gente conseguia muito bem variar a geração ao longo do dia, né, para estar aí acompanhando essa variação aí do consumo ou da demanda. Em 2010, quando eu ainda cursava engenharia, tinha uma matéria lá de planejamento energético e a gente fazia sempre essas análises do plano decenal de expansão de energia, né, e na ocasião era para o de 2020. Que é publicado pela EP, para quem não conhece, a gente tem a empresa de pesquisa energética aqui no Brasil, e a gente tinha lá em 2009 a matriz de energia elétrica composta aí de 80% de fonte hídrica, né, e esperava-se para os próximos 10 anos uma redução de 10% dessa fonte, devido principalmente à produção de uma expansão significativa na geração de usinas eólicas e termoelétricas a biomassa, que estava um boom assim, na ocasião. Nada de solar, lá em 2010 a gente ainda não tinha, né, uma legislação para amparar a GD, ou Sistema de Compensação, que veio somente em 2012, com a Resolução 482, né? E a fonte solar, nesse estudo, nem sequer foi apresentada nessa projeção aí de expansão por fonte de geração. E aqui, né, estamos em 2020, como o Marcelo já apresentou, né, nossa matriz atual, e comparando um pouquinho com esse estudo citado, eu só gostaria de complementar aqui que a gente teve uma redução maior esperada de hidráulicas e que a eólica e biomassa ganharam ainda esse espaço aí mais representativo na nossa matriz. Agora falar, né, dessas novas projeções, o Marcelo citou alguns documentos de referência aí, e essa semana, né, saiu do forno aí um estudo complementar para o PDE para 2030, né? Imagino que foi ainda mais difícil de ser elaborado devido aos efeitos da pandemia ainda não tão bem mensuráveis, né? E a gente, de fato, constata aí uma redução da demanda prevista, né, comparando com os últimos estudos pré-pandemia, mas a gente constata aí um boom realmente de solar e eólica. O dado que a gente tem aqui é de 7 GB a serem instalados
nos próximos 5 anos, então até dezembro de 25. E eu acredito que realmente a gente vai ter uma expansão aí muito significativa ainda para 2030, conforme já foi pontuado por outros palestrantes, né? A Powertis, hoje, ela possui uma carteira aí com 1 giga de projetos solares, tendo comercializado energia tanto no ambiente de contratação livre quanto no regulado, e que estará sendo implementada aí nos próximos 4, 5 anos. Então, voltando para o tema flexibilidade aí, eu vejo que a importância, né, dessa flexibilidade hoje que a gente tem nessa comercialização de energia para o desenvolvimento e financiamento de projetos greenfield. Além de modelo de autoprodução também que a gente tem hoje, já debatido mais cedo em outro painel, que definidamente está ganhando cada vez mais espaço. Depois, na primeira oportunidade, eu vou dar um pulo lá para assistir também. Em plena pandemia, né, a gente teve aí essa suspensão do leilão promovido pelo MME, mas a gente teve em agosto já também um leilão promovido pela Copel, comercializadora, né, para compra de energia incentivada em diferentes mercados. Então, a gente vê esse setor de renováveis aí bastante aquecido, sem contar com a expansão de GD, que é realmente um caminho sem volta, né? A barreira de financiabilidade para as usinas de larga escala, onde a gente tinha aí uma dependência desses leilões do ambiente regulado, a gente vê que foi realmente rompida, né? A gente já tem aí os principais bancos financiadores, BNDES, BNB, com PPA do Mercado Livre, onde a gente tem aí PPA de 10, 15, 20 anos, né? De grandes comercializadoras, como CEMIG, ENGIE, Copel, entre outras. Outro ponto que eu gostaria de levantar aqui no quesito flexibilidade no sentido de uma variedade que a gente tem aqui no Brasil também de conexão dessas usinas de grande porte, né? A gente tem usinas de 90 megas conectadas tanto no sistema de distribuição quanto em DIT, né, demais instalações de transmissão, projetos maiores conectados em rede básica. Então, é importante pontuar isso, né, que essa variação impacta custo, tempo, desenvolvimento, implantação dos projetos, e cada tipo de conexão a gente tem aí particularidades regulatórias e contratual distintas, né? E queria pontuar também que as distribuidoras, né, no Brasil são diversas. A gente tem aí padrões técnicos bastante distintos, né, que sem dúvida também é uma complexibilidade e desafio aí para as empresas do setor. Já mais no âmbito regulatório, queria voltar, né, falar um pouquinho das 4 diretrizes do Ministério Minas e Energia, oriundas da CP 33. Todos do setor já estão, né, fala-se muito dela, e já foi muito bem colocado para os outros participantes o tema aí da separação entre lastro e energia, e um pouco de formação de preço por oferta. E eu gostaria de citar de outras diretrizes que está sendo analisada e preparada, que é a abertura do mercado, né, fazendo um gancho aí. A CCE publicou semana passada, se não me engano, um marco aí de 10 mil agentes já aderidos na Câmara. Estamos realmente aí caminhando para essa abertura do mercado. E a última frente que eu gostaria de citar, que vai causar um impacto aí bastante relevante para as renováveis, né, é a retirada de subsídios de fontes incentivadas, né, que está aí para sair para os empreendimentos ainda não outorgados, né, que não terão mais esse benefício de 50% na tarifa de uso do sistema de distribuição ou transmissão, as chamadas TUSD e TUST, né? E vamos ver o que vem por aí, se as consequências no preço, né, praticado nos últimos leilões. Mas eu entendo que realmente essas tecnologias, de forma geral, elas estão cada vez mais maduras e realmente deve haver essa maior competição entre as fontes, né? A gente é bastante privilegiado, então temos aí várias outras opções renováveis. Em contrapartida, né, a gente vai ter um impacto positivo aí das regras para solar, no caso, né, com a entrada do PLD horário, que já está previsto aí para o próximo ano também. A gente está esperando aqui para solar
um preço melhor, né? Porque a formação de preço ela vai estar mais influenciada pela carga, e aí a gente tem esse consumo maior durante o dia. O pico de geração, né, de usina solar ele se dá normalmente entre 10, 15 horas, então era um ponto também bastante relevante aí para solar. Por fim, eu gostaria de mencionar e complementar aqui sobre a flexibilidade operativa com armazenamento. Acho que todos os outros palestrantes já pontuaram aqui e realmente a gente precisa aí de regulamentações, né, para o armazenamento. E eu queria pontuar que não somente pensando nessa flexibilidade e benefícios que pode trazer no sistema interligado, mas para também promover essa tecnologia em benefício de tantos brasileiros que ainda não possuem acesso à energia convencional. Também era um ponto aí também. Eu vou parar por aqui para dar mais espaço às perguntas. Obrigada. Maíra, obrigado. Eu acho que a Maíra coloca alguns pontos super importantes. A flexibilidade, no final das contas, ela vai ser tratada não só sob a ótica aí de termos tecnologia disponível para suportar as contingências, as flexibilidades, mas também sob o aspecto regulatório. Então, a CP33 ela traz várias opções para que isso seja tratado, muita coisa ainda por discutir. Eu acho que os órgãos governamentais estão trazendo essa questão para debate, a gente está tendo chance de contribuir via consulta pública. Eu acho que isso é um indício de um mercado maduro, que a gente tenha mais decisões do setor elétrico caminhando nesse sentido. Agora a gente queria primeiro só de antemão já comunicar aqui as publicações feitas pelo Energia no LinkedIn. Através delas vocês vão conseguir achar os perfis individuais de todo mundo que participou aqui desse debate. Então, perguntas que não forem tratadas aqui agora nessa sessão poderão ser tratadas a posteriori via LinkedIn. Mas agora a gente já pula um pouco para as perguntas. A gente teve algumas que já foram respondidas ao longo do período, mas trago uma primeira aqui, eu acho que perguntando diretamente para o Gabriel. O Samuel Crisóstomo pergunta: como precificar os benefícios de curto prazo da geração flexível? Legal, eu acho que essa é uma das perguntas mais difíceis que eu vou ter que responder na minha vida, porque é um problema do mundo todo, não só do Brasil. Mas eu vou trazer aqui uma ideia. Se a gente pensar bem, hoje o Brasil ele já precifica de alguma forma a flexibilidade das térmicas, né? Se você pegar lá a metodologia para cálculo de garantia física das térmicas, você vai ver que a garantia física da térmica incorpora o momento onde ela é utilizada, né? É uma ponderação ali do custo variável dela versus o momento aonde ela é utilizada. Ou seja, como ela é utilizada quando o CMO é mais alto, a garantia física dela fica ponderada um pouco mais para o alto. O que a gente vai ter que fazer para essas térmicas de partida rápida, no meu ponto de vista, de forma a contratá-las no longo prazo, é fazer um exercício similar, mas com cenários de curto prazo, né? Como a flexibilidade das térmicas de partida rápida você precisa valorar ali em momentos subhorários, a gente vai ter que ter cenários subhorários para cada hidrologia, para perfis de ventos diferentes. Claro que é um exercício muito mais complexo, mas é similar ao que já é feito hoje. Eu vejo nesse sentido uma forma bastante simples, assim, vou botar entre aspas simples, porque a conta não é simples, mas como já pegando o exemplo do passado, é uma atualização que a gente precisa fazer do que já é feito atualmente. Hoje, flexibilidade já é precificada, mas em ambiente temporal ali mensal, né? Para despachar em bloco. A gente precisa trazer ela para o curto prazo. Perfeito. Obrigado. Acho que a gente vai ter tempo para mais uma pergunta que foi colocada aqui. Então, entre alguns comentários, algumas pessoas que perguntaram mais de uma vez, eu vou privilegiar uma nova pessoa aqui. Então, a Nayara Gomes de Aguiar perguntou, diz que muito bacana essa discussão sobre políticas regulatórias, e se existe alguma expectativa quanto ao uso de baterias de larga escala no sistema. Eu acho que o sentido da pergunta é muito no sentido de o que a regulação está prevendo para suportar a entrada de storage, de armazenamento
dentro do sistema. Enfim, a gente tem várias pessoas que podem responder, eu vou deixar livre aqui para quem se candidatar e se voluntariar. Posso começar, Guilherme? Por favor. Esse estudo que eu citei, lá da GIZ, faz uma prospecção da redução do preço das fontes em escala, olhando praticamente 20 anos à frente. Fez isso para tudo, para eólica, para solar, para baterias, para tipos diferentes de baterias e tecnologias. O interessante é que o estudo agrega oferta de uma maneira agnóstica, ou seja, ele tem uma neutralidade tecnológica. E a gente vê que, provavelmente, para um país com as características do Brasil, em termos sistêmicos, a penetração da bateria em larga escala não é competitiva. Mas, como a Mayara bem salientou, é uma solução que deve ser considerada em várias situações particulares, né? Em sistemas radiais, em sistemas isolados, como é a solução composta híbrida do parque para atendimento à Boa Vista, em Roraima. Então, a gente tem que adequar as necessidades do sistema, levando em conta a neutralidade tecnológica para não penalizar o consumidor com mais encargos e subsídios em relação ao que a gente já tem. Então, acho que esse é um ponto bastante importante. Também vai ter um papel relevante, eu acho, em parques híbridos. A nossa regulamentação ainda tem que evoluir muito para sites onde você tenha eólicas, solares e baterias, onde você vai utilizar as mesmas instalações para escoramento da geração, você aumenta a sinergia, como foi mencionado pelo Gabriel, pelo Alessio, você tem a eólica e solares de maneiras complementares, ou seja, você não usa toda a infraestrutura por cada uma das fontes, você tem a bateria firmando a energia, você aumenta a garantia física daquele parque híbrido. Então, eu acho que tem especificidades e tem atributos que podem ser considerados. Só um detalhezinho, né, que o Alessio falou, que se falou aqui da Califórnia, e o que o Alessio falou é muito importante, né, e eu falei na minha fala, transmissão agrega flexibilidade. E isso os Estados Unidos não têm e nós temos de sobra. Então, as linhas de transmissão agregam flexibilidade operativa. E é muito importante fazer distinção entre flexibilidade em sala de controle para a operação do sistema e a flexibilidade de médio prazo. São dois conceitos muito diferentes. Obrigado. Perfeito. Eu acho que eu trago um ponto aqui para agregar, veio que a Maíra também tem algum ponto para complementar, só colocando exemplos. A gente teve um artigo que saiu, eu não sei se foi Green Tech Media ou algum outro dos Estados Unidos, falando exatamente também da Califórnia, mas sobre um outro problema, não um problema, mas um desafio, um novo cenário, que eu acho que, independente da gente ter regulação hoje para armazenamento, o armazenamento, ele não tem, se eu não me engano, qualquer país que tem uma regulação que está funcionando perfeita para o armazenamento. Eu acho que os países estão aprendendo na medida que a tecnologia se barateou e se tornou disponível. A Califórnia cita um exemplo do número de casas que aumentou em geração distribuída, em que eles adicionam solar mais bateria. E qual o tamanho que esse fato virou um desafio para os distribuidores. Porque, imagina, de uma hora para outra, eles têm um alto consumo e aquele consumo que teoricamente é intermitente, ele passa a ter a capacidade praticamente despachável, né? Para aquela carga, né? Então, é super importante que, acho que no meu entender, a gente tem que caminhar para uma regulação que não só dê conta das novas fontes e das novas tecnologias, mas que seja uma regulação que tenha brecha para ser viva, né? Porque a tecnologia está evoluindo num ritmo muito mais rápido do que as políticas conseguem, geralmente, sobre parâmetros e sobre condições de contorno históricas, evoluir. Então, a gente precisa muito de leis e aspectos regulatórios que tenham flexibilidade de se adaptar ao longo do tempo. Eu acho que essa é a minha contribuição. Maíra, fica à vontade, para a gente fechar aqui. Eu só queria complementar, assim, as grandes associações, né, Absolar, Eólica, já tem vários grupos de estudos aí e realmente vai ser consolidado, né, vai ser formulado junto com todos os agentes, com a contribuição de todos aí, essas novas regulamentações, que vai trazer, né, bastante benefício aí para a flexibilidade do sistema interligado e, conforme eu falei,
para sistemas isolados também, off-grid, e realmente esse avanço tecnológico de armazenamento vai realmente causar grandes benefícios. Perfeito. Gente, queria agradecer a todo mundo que pôde assistir o webinar. A gente passou 6 minutinhos aqui do tempo. Espero que tenha dado para vocês almoçarem, verem, aproveitarem, debater os temas. De novo, estaremos disponíveis individualmente via LinkedIn. Obrigado também aos panelistas pela disponibilidade, Wärtsilä, ONS, Powertis e Carpevi. E espero que a gente tenha contribuído com o conhecimento e através desses estudos, das visões super atualizadas que os panelistas trouxeram. Um grande abraço e até o Energia do ano que vem. Um abraço. Obrigado a todos, boa tarde, um abraço. Até logo.